Pronto, nossa reunião vai ser gravada, ok? Então, só recapitulando o que nós estávamos falando, uma reação, para que ela seja uma reação de oxidação-redução, é necessário que um dos elementos doe elétron e que o outro receba. Então, oxidar, doa elétrons ou perde elétrons. Redução, recebe elétrons. E vamos sempre ter em mente que elétron é carga negativa. Então, ocorre uma transferência de elétrons de um elemento para outro. Dentro da reação, para que ela seja realmente uma reação de oxirredução, é necessário que um doe e que o outro receba. Ou seja, que tenha um agente redutor, que é quem está doando, e que tenha um agente oxidante, que é quem está recebendo. Então, só relembrando, como é que eu vou entender isso dentro de uma equação química? A equação química, recapitulando, ela vai ter dois membros, o que está antes da seta e o que está depois da seta. O antes da seta, nós temos os reagentes, depois da seta, os produtos. Ok? O que nós vamos averiguar? O NOx de cada um desses elementos, de cada uma dessas substâncias, antes da reação e depois da reação. Então, vejamos. O ferro aqui, ele tem NOx zero, substância simples, zero. E quando ele passa depois da reação para formar o cloreto de ferro, que é o FeSl2, ele adquire NOx mais 2. Ou seja, se ele passou de 0 para mais 2, ele teve um aumento do NOx e sofreu oxidação. Professora, mais 2 não quer dizer que ele ganhou? Cuidado com isso. Nós não estamos falando de um cálculo simplesmente algébrico, matemático. Não. Nós estamos falando de cargas elétricas, de cargas. Então, quando o ferro doa elétron é o quê? Negativo. Lá no átomo tem prótons e elétrons. Os prótons são as cargas positivas e os elétrons as cargas negativas. Quando tem positivo e negativo a mesma quantidade, eles se anulam, se equilibram. Porém, o ferro perde elétron. Então, se ele perde carga negativa, ele fica com mais carga positiva. Fica com mais prótons, ok? Por isso que ele fica mais. Então, ele passa de 0 para mais 2. Houve uma variação do NOx? Sim, aumentou o NOx. Isso quer dizer que ele sofreu oxidação, ou seja, que ele perdeu elétrons. Quantos elétrons? Aí você avalia por aqui, ó. Perdeu 2, já que ele ficou mais 2. Em contrapartida, o hidrogênio da outra substância, que aqui é mais 1, passa a ser 0. Ocorreu uma redução do NOx. Realmente, ele recebeu elétron. Mais 1 menos 1 ficou com NOx 0. Quando nós temos uma reação onde tem um elemento que sofre oxidação e o que sofre redução, aí sim nós temos uma reação redox ou reação de oxirredução, onde ocorre transferência de elétrons. Bem, no caso aqui, vamos identificar quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante. Então, o que é isso? Ó, agente, junto, viu? Né? Agente aqui na aula separado, não. É um agente, quem realmente está agindo para acontecer. Então, se o ferro doa elétron, ele está agindo para que o outro elemento receba o elétron, para que o outro elemento sofra redução. Então, ele é um agente redutor. O hidrogênio está recebendo. Então, ele está agindo para que o ferro doe elétron, sofra oxidação. Então, ele é o agente oxidante. Então, é sempre assim, ó. Quem sofre oxidação é agente redutor. Quem sofre redução é agente oxidante. Eu já tinha falado, eu resolvi essa questão já com vocês, não foi? Já.
Pronto, então vamos dar continuidade. Essa aqui eu também já resolvi. Acho que essa aqui não. Ou já resolvi essa também? Já, professora, se não me Já? engano, já. Então, nós vamos iniciar o assunto de eletroquímica. Top. Vamos agora para o assunto de eletroquímica, que é o nosso ponto alto. Então, nós estávamos falando. Bom dia, Cleidinha, tá aqui, né? Que bom ter você aqui. Bom dia, professora. Estou sim. Bom dia, pessoal. Estou esperando a Ana, viu? Pedi para ela entrar. Por isso que eu estou só com a Foi? fotinha aí, mas eu estou indo. Pronto, tá certo. Beijinho. Bem, nós vamos dar continuidade. Vamos falar sobre eletroquímica. Como eu estava falando com vocês, nessas reações de oxirredução, deixa eu ver se eu compartilhar. Pronto, chegou aí o slide, todo mundo está vendo? Sim. Deixa eu só voltar. Eu estou lendo também. Pronto. Como eu estava falando há pouco, essas reações de oxirredução, por que que a gente vai procurar? Isso a gente estuda desde lá do primeiro ano, né? O NOx, começa a ver que os átomos têm prótons, que têm elétrons, a gente começa a perceber essa química que vai identificando os materiais, que vai percebendo para que serve cada coisa, e além de tudo, além de conhecer esses conceitos principais ali, né, da base da química geral, os químicos eles foram adiante e foram percebendo que a gente dominar esses conceitos poderiam produzir para a gente também um conforto a mais, certo? Então, descobrir, compreender como esses átomos doam elétrons, recebem elétrons, que esse elétron, essa palavrinha, se a gente construir um fluxo contínuo dentro de uma reação, como a gente vindo agora, por que acontece a reação de oxidação-redução? Porque um átomo transfere elétron para outro. Professor, isso é algo assim muito químico, quando a gente fala, ai, não chega perto que é produto químico, né? Não. Porque eu sei que esse contexto vocês querem dizer que é artificial demais. Não, isso ocorre direto. Isso é algo natural. A formação do ferrugem. Quer dizer que você usou uma bucha de aço, né? Que a gente chama bombril em si. Uma bucha de aço e deixou lá na pia, porque estava molhada, e foi uma coisa que enferrujou. Foi você que totalmente provocou aquilo? De uma certa forma, você colocou a palha de aço junto com a água. Isso provocou a reação. Mas é o que ocorre naturalmente. E como é que nós poderíamos fazer com que um tipo de reação desse produzisse algo para a gente, como tipo energia, corrente elétrica? Por isso que os químicos foram lá e começaram a estudar a fundo essa possibilidade, através de reações de oxirredução, de fazer com que esses elétrons fossem conduzidos por fios, criando os dispositivos elétricos que hoje nós conhecemos como estão aí na nossa telinha, ó. Pilhas, baterias, certo? Com esse estudo, eles perceberam que existem reações que produzem corrente elétrica, que é como a gente falou. Um exemplo são as pilhas alcalinas, as baterias de carro, as baterias de celular, né? Então, hoje a gente tem como é que se conforto, essa comodidade, assim, comodidade, de tipo, pegar o nosso celular e sair por aí, né? Aqui tem uma bateria nele, e aí eu posso andar para onde for, carrego, descarrego, e eu tenho essa comodidade de ter essa fonte de energia que vai permitir que o meu aparelho eletrônico funcione, as pilhas.
Os carros, minha gente, as baterias de carro, como elas são importantes. A gente disse, o carro não é só o combustível fóssil ali, não é só a gasolina, o álcool, o diesel. Não, tem todo um circuito elétrico que, se ele não funciona, o carro também não sai do lugar. As reações de combustão da gasolina, dos combustíveis que estão ali em si, elas ocorrem a partir de uma faísca que é liberada pela ignição, que nada mais é do que uma faísca de corrente elétrica gerada pela bateria e que vai garantir que o farol se mantenha aceso, que vai garantir a partida elétrica, que vai garantir todo aquele painel, todas as situações que a gente sabe que é necessário dentro do automóvel. Então, veja que importância esse estudo para o nosso cotidiano. Como tem também reações que produzem corrente elétrica, vão existir também reações que, no caso, além de produzir, vão consumir corrente elétrica. E a gente vai estudar os dois tipos. Então, a relação entre as reações químicas e a corrente elétrica é estudada por um ramo da química chamada eletroquímica. Então, veja bem esse nome, eletroquímica. Vamos trabalhar a química desses elétrons, dessa produção de corrente elétrica, que vai ser dividida também em eletrólise e pilhas. A primeira parte, quando uma reação química é de óxido-redução, ela ocorre de forma espontânea. Então, tá lá a sua pilha. Tem até uma pilha aqui, ó. Vamos fazer propaganda, da propaganda. Tá lá a sua pilha. Tá dando para ver, né? Pronto, acho que agora deu. Quando você pega uma pilha dessa simples, como tá aí, ó, Duracell, Rayovac, a que você quiser comprar. Quando você pega, ela tá ali. Quando você une um polo a outro, só você colocou lá na sua calculadora ou no seu dispositivo, você colocou espontaneamente, ela começa a reação e produz energia elétrica. Já estavam ali as substâncias, estava tudo direitinho, mas só vai ocorrer a reação se você unir um polo a outro. Dentro dos dispositivos, a gente sabe, né? Polo positivo, polo negativo. A gente vai aprender de onde saem os elétrons, de onde chegam os elétrons, qual é o polo, como colocar. A gente sabe que se inverter os polos não funciona. Se a gente não prestar atenção direitinho quando vai colocar a pilha, pode acontecer de não funcionar. Por quê? Porque você não colocou no polo correto. Nós usamos tem coisa melhor do que um controle remoto, mas você sentado lá no seu sofá, bem tranquilo, pega o controle remoto, liga a sua TV, descansando, né? Então, ali também tem pilhas, e aí você pode ver que lá tem os polos direitinho para a gente utilizar. Então, a eletroquímica, a gente vai ter as pilhas eletroquímicas, fonte de energia elétrica. Essa energia elétrica vem de que tipo de energia? De energia química. A gente está falando de energia química convertida em energia elétrica. Beleza? Alguma dúvida, algum comentário? Então, vamos dar continuidade. Qualquer coisa é só falar, tá, pessoal? Bem, a relação entre as reações químicas e a corrente elétrica é estudado pela eletroquímica. Então, nós temos a pilha, que foi um exemplo, e nós temos também quando uma reação química ela é provocada por uma corrente elétrica, por uma descarga de corrente elétrica, ou seja, quando ela vai consumir energia, que no caso aqui nós teremos a eletrólise, ok? A gente vai estudar direitinho quais seriam esses processos. Mas, por exemplo, na galvanização, tipo, quando você tem uma semijoia que é banhada a ouro, quem nunca escutou isso, né? Banhada a ouro. Como é que isso acontece? Então, a gente vai estudar a partir da eletrólise, que é justamente pela descarga elétrica que os átomos de ouro vão se unindo ali, se colocando em volta desse material e dando o banho de ouro nele. Então, a gente vai estudar pilhas e eletrólise. Pilha, reação química espontânea que produz energia elétrica. Eletrólise, reação química não espontânea que ocorre pela descarga de uma corrente elétrica. Então, vai ocorrer o consumo.
Mas vamos estudar por partes. Vamos entender como é que esses caras conseguiram chegar a essa ideia de que reações químicas poderiam produzir energia. Evidente, assim, que esse assunto é muito massa, você utiliza demais no seu dia a dia, certo? Como a gente falou, das pilhas, das baterias, da bateria do seu celular. Então, assim, é algo que está totalmente inserido na sua vida. Mas aí nós vamos utilizar dos termos científicos. Então, deixa a química entrar, deixa rolar a química aí no seu juízo, deixa essas palavrinhas eletroquímica, ó, eletroquímica, a química que estuda a parte da eletricidade, da produção de energia elétrica. Quando você vê a palavra, já tenta que venha junto com esse conceito, né, o conceito do que realmente se trata. Eletroquímica, deixa vir, eletrólise, pilha. E, além disso, nós vamos continuar com aqueles outros termos. Formação de íons, de cátions. O que são íons? São átomos que adquiriram carga depois de ter doado ou recebido elétron. Então, quem doa elétron fica positivo. Nós chamamos de cátion. Quem recebe elétron fica negativo. E nós chamamos de ânion. Então, nós vamos trabalhar esses termos, cátions e ânions. Por que nós vamos trabalhar? Porque os íons, que são esses átomos que adquiriram carga após doar ou receber elétron, eles vão ter mobilidade dentro das reações e vão formar os polos da sua pilha, certo? Vai ter que ter... Eu sumi agora, ó. Vai ter que ter lá o positivo e o negativo, vai ter que ter o cátion, vai ter que ter o ânion, e a gente vai ter que sempre lembrar dessas palavrinhas. Gente, não é difícil, mas é uma palavra, é um termo científico, é uma linguagem específica, a linguagem que nós vamos usar na química. Então, se tem dúvida, pega o dicionário, não tem problema. No dicionário português tem dizendo que é sim. Procura lá, ânion, cátion, íons, que tem sim. Ou ainda, vai no amigo Google. Google, o que é íon? Né? Hoje em dia, o nosso assistente Google é top. Você vai lá, coloca no seu caderno, escreve, faz uma pesquisa, para você não esquecer mais o que são esses termos, porque a gente vai falar muito. E agora, há pouco, eu disse o que era. Então, não vou ficar o tempo todo falando, né? Fica meio chato você ficar parando para falar o tempo todo. Então, vou entender, que já que vocês vêm, sabe, desde pequenininho, né? Porque desde o primeiro ano que vocês estão estudando isso, então vocês já devem saber esses termos. Anota no caderno, faz a sua pesquisa, para não ficar voando durante a aula, tá bom? E para começar o assunto de pilha, vamos falar de um carinha chamado Daniel. O cara, ele realmente desenvolveu um dispositivo que gera energia elétrica a partir de reações químicas, de uma energia química. E como foi que Daniel fez isso? Ele chama pilha de Daniel. Esta pilha baseia-se na seguinte reação. Ele pegou o zinco, placa de zinco, e sulfato de cobre. Então, quando ele uniu essas duas substâncias, espontaneamente, o zinco começou a transferir elétron para o cobre. Mudou de lugar com ele e nessa transferência criou um fluxo contínuo de elétrons. Ok? Tem toda uma história por trás disso, porque os primeiros caras que desenvolveram as pilhas, o primeiro deles foi Alexander Volta, certo? Daí o nome voltagem. E como é que ele começou? Ele foi num dispositivo mais simples do que a pilha de Daniel. Ele pegou, vamos dizer que a gente fosse montar uma pilhazinha dessa que ele fez. Ele pegou placas de cobre e zinco também, embebidas, né, umedecidas em uma salmoura com algodão, e ele colocou entre uma plaquinha e outra, e foi formando esse tipo, parecido com esse protótipo aí da nossa pilha que nós temos hoje, essa pilha comum. E ele foi colocando e formou os polos. Então, sempre zinco, um pedaço de álcool molhado na água com sal, cobre, algodão
nessa salmoura, zinco, cobre, foi alternando e entre eles colocando essa solução. Nós já estudamos o que é uma solução aquosa no assunto do primeiro bimestre, que é justamente onde nós temos uma substância, que é o soluto, mais o solvente água, que para formar a solução aquosa, é uma mistura homogênea de uma solução. Por exemplo, aqui nós usamos o sulfato de cobre, o sal, então dissolvido na água, solução aquosa de sulfato de cobre. Então, se liga na linguagem da química, tá bom? Se liga nisso aí. Quando eu falar solução aquosa, você já sabe que vai ter solução aquosa do seu sal correspondente. Então, vai ser o sal que está ali, nesse caso, sulfato de cobre, dissolvido na água. Só isso. Só que eu não vou ficar falando sal dissolvido na água, vou falar solução aquosa. Porque eu estou dando uma aula, né? Então, eu tenho que usar a linguagem específica dessa disciplina. Mas você já se toca do que é isso. Não sabe? Pesquisa, anota, é assim que a gente estuda. Bem, e aí Alexander Volta foi o primeiro carinha, né, que foi desenvolvendo isso aí. Conta também a história que eles começaram a perceber essa transferência de elétrons entre as substâncias de um cara que estava fazendo um experimento de dissecação de um rã-rã, certo? Na aula de biologia. E aí, o que antigamente se fazia mais para poder conservar essa matéria orgânica? Ele estava morto, né? A rã estava morta. Então, o que eles tinham que fazer? Colocar na salmoura, água com sal. E aí, ele pegava a rã e tinha 2 pegadorzinhos de metal, que a maioria das coisas eram feitas de metal, então era de cobre, certo? E estava esticada lá, a rãzinha esticada, toda embebida na salmoura, na água com sal, e o bisturi que ele estava cortando para fazer dissecação era de zinco, tá? De um outro metal ali. E quando ele tocava o bisturi, o que acontecia? Ficava se tremendo ali a rã. Ela não estava se tremendo mais, já que ela já estava morta. Então, quando ele tocava, aí ele foi percebendo que estava ocorrendo uma reação química e que gerava uma corrente elétrica, como um choque ali, certo? Estava transferindo realmente esses elétrons. Aí, Alexander Volta foi pesquisar mais, os outros caras foram pesquisar mais, e chegamos a Daniel, que foi mais a fundo e realmente desenvolveu uma pilha. Ele se baseou na mesma reação, nas mesmas substâncias, porém, o que ele fez? Lá nessa historinha que eu estava falando lá da rã, cortou ali, ele percebeu que estava acontecendo algo. Mas aí o que estava acontecendo? Aí Alexander Volta foi pesquisar. E aí sempre um vai pesquisando, isso é o método científico, tá, pessoal? A gente observa, cria hipóteses, pesquisa, cria uma teoria, e aí faz o experimento, e uma vez que esse experimento é comprovado, aí ele vira realmente uma lei, um modelo a ser seguido. A química, ela vai também ser, é uma ciência experimental. Então, tudo que a gente fez aqui, a gente pode fazer os experimentos, pode fazer na sua casa, a gente vai falar sobre isso depois, na nossa rodada de experimentos, e vocês vão ver que pode ser comprovado cientificamente. Então, o Daniel pegou, eles entenderam isso, mas aí como fazer com que esses elétrons, uma vez que ali estava percebendo que estava ocorrendo na reação química uma transferência de elétrons, como fazer esses elétrons irem por um dispositivo, um fio, certo? E fazer com que ele gerasse energia elétrica. Então, foi isso que Daniel fez. Pegou a mesma substância e ele percebeu o que estava acontecendo. Vamos prestar bem atenção. Aqui tinha o zinco na sua forma sólida, certo? Quando não aparece nada, nenhum... Ó, quando for um íon, tem uma carguinha aqui, como esse, tá vendo? Aqui não, aqui zinco. Então, digamos que é uma placa de zinco. A gente vai chamar de eletrodo, daqui a pouco vocês vão entender. E aqui o CuSO4, não sei o nome dele. Tudo bem, você não pode não saber. Vou dizer sulfato
de cobre, um sal. Na forma iônica, o que acontece? Quando colocar esse sulfato na água, ele vai se dissociar em CO2+, e SO4, Como lá na aula anterior que eu expliquei o NOx, lembra do sal de cozinha? NaCl, quando a gente coloca na água, ele fica Na+, Cl-. E aí é dissociado os seus íons, positivo e negativo, cátion e ânion. Então, o que acontece aqui, ó? O zinco, que está sólido, quando ele é colocado em contato com a solução de sulfato de cobre na forma iônica, olha bem o que acontece. Esses elétrons são transferidos para o cobre. Não são 2 elétrons, elétrons não é negativo, -2 mais 2, aí forma o cobre sólido, e em contrapartida, o zinco, que perdeu 2 elétrons, fica Zn2+. Voltando, ó, o zinco tem 2 elétrons na última camada, vai doar para o cobre. Estabiliza o cobre fica metálico e libera zinco. Essa transferência de elétrons, certo? Do zinco para o cobre, o que Daniel fez? Ele fez isso ir por um fio condutor externo. Então, ele conectou, não colocou tipo o zinco como Alexander Volta fez. Não colocou logo unido ali no cobre, não. Ele fez esse elétron ir por um fio condutor externo. E esse movimento de transferir elétron fez com que gerasse o que nós chamamos de corrente elétrica. Bem, vamos entender agora como é que ele montou e como é que ele fez esses elétrons migrarem por um fio condutor. Se tiver alguma dúvida, tá, pessoal? Vocês levantam a mão, fala, abre o microfone e fala aí. Bem, isso só seria possível, certo? Conduzir esses elétrons montando um esquema do tipo representado a seguir. Então, vamos entender toda essa estrutura. Então, nós temos 2 cubas ou semicelas, que são, vamos imaginar aqui, ó, esse reservatóriozinho, tá? Cuba ou semicela, uma vasilha, vamos dizer assim. Você não vai chamar desse jeito, mas entenda o que é isso. Desse lado aqui, seu lado esquerdo, vamos dizer assim, ele colocou um eletrodo de zinco, nós vamos chamar de eletrodo, mas o que seria esse eletrodo, professora? Uma barrinha de zinco, ó. Ela não está totalmente na água, está uma parte dela submergida aqui, ok? Um eletrodo de zinco, uma barrinha de zinco, em contato com uma solução aquosa do seu sal correspondente. Ou seja, nessa cuba aqui ele colocou água com sais de zinco dissolvido. Então, está dissolvido. Por que a dissolução aquosa? Porque só em solução aquosa que vai liberar, ó, esse Zn2+, que é o cátion do zinco. Tá vendo que tem uma carguinha aqui em cima? Nessa parte, ó. Então, é o cátion. Então, eu tenho uma barra de zinco que está em contato com essa solução de sais de zinco. Do outro lado, ele colocou a barrinha de cobre, Cu é o cobre, tá? O símbolo do cobre. E está também em contato, não totalmente mergulhada, né? Submergida, mas uma parte dela aqui, está em contato com uma solução aquosa de sais de cobre dissolvido. Olha, quando eu falo a palavra sal, sais, você lembra realmente do sal de cozinha. Mas tem vários tipos de sais. O sal de cozinha é o NaCl, o cloreto de sódio. Mas qualquer sal, ele é fruto de uma ligação iônica. O que é isso, professora? Quer dizer que para a formação desse sal, existem íons. Então, Na+, Cl-, está lá. Eles se agrupam. Positivo com negativo se atrai. Se agrupa, está ali, agrupado. Quando você coloca dissolvido na água, o que acontece?
ocorre uma dissociação desses íons. E aí fica Na+, Cl-. O que vai provocar essa mobilidade de cargas. Nesse caso aqui, eu tenho sais desses metais. Então, aqui não tem sais de cobre, que está nessa solução, e aí vai ter lá, ó, vai ficar lá, né, dando essa disposição de cargas dentro da solução, e o eletrodo dele mergulhado ali. Bem, então, explicamos as duas semicelas ou cubas. A gente tem aqui o zinco, com uma parte mergulhada numa solução aquosa de sais de zinco. Do outro lado, o cobre, também mergulhado em uma solução aquosa do seu sal correspondente. Também você pode encontrar essa palavra, sais correspondentes, tá? Bem, perceba que elas estão isoladas. Por quê? A ideia é aquela, fazer com que essa transferência de elétrons do zinco para o cobre passe por um dispositivo, um fio externo. Porque se o elétron passar por fora, né, o que vai acontecer? A produção de corrente elétrica. E é justamente isso que a gente quer. Quando você coloca a pilha lá no seu controle, vão ser esses polos. E nesses polos, por onde vai passar o elétron? Por onde é que vai passar a corrente elétrica? Pelo sistema do controle. Então, vai gerar corrente elétrica ali. E é nessa corrente elétrica que ele vai funcionar. Da mesma forma no seu celular, no ampere que você coloca numa calculadora, nos dispositivos elétricos em geral. Então, o que aconteceu aqui, ó? Depois de formar essas duas cubas, ele veio aqui e colocou um fio que conecta da barra de zinco para a barra de cobre. Certo? Sabendo que a gente já viu lá na equação química que os elétrons vão vir do zinco para o cobre. Então, se esse elétron fica passando, ó, muitos elétrons passando para cá, vindo do zinco para o cobre, do zinco para o cobre, vai gerar um fluxo contínuo de elétrons que nós chamamos de corrente elétrica. Top de linha. Né? Como vocês falam aí em Pernambuco. Como é que chama? Não sei o que das galáxias. Sei lá como é que chama. Eu esqueci. Bem, ótimo. Mas aí, professora, o que vai acontecer? Nós vimos lá na equação que o zinco, ele transfere elétron aqui para o cobre, e aí ele se torna íon. E aí vai depositando íons, e aí vai ficar muito concentrada a quantidade de íons aqui. Em contrapartida, esse cobre que está aqui na solução, ele vai receber os elétrons, porque um tem que doar e o outro tem que receber, um tem que doar, o outro tem que receber, e vai sempre acontecendo isso. E aí vai diminuir a quantidade de cobre, e aí vai ficar desregulado. Por isso que nós temos aqui, ó, a ponte salina. Vamos chegar aqui no que seria. O que seria a ponte salina? Dentro da ponte salina, a gente vai ter ânions e cátions, que tipo, se aqui está mais carregado com positivo, os ânions vão migrar para esse lado e atrair os cátions para que eles não voltem a reagir novamente aqui nesse eletrodo. Da mesma forma, os cátions, que são os positivos, vão vir para cá, atrair os negativos que vão ficar em excesso e fazer com que ocorra um equilíbrio dentro da reação. Então, uma das perguntas que pode vir lá no exercício. Para que serve a ponte salina? Ela serve para manter justamente esse equilíbrio dos íons que vão estar em solução, para que eles não retornem para a reação química e que esse fluxo contínuo de elétrons corra de forma bem mais leve e a pilha dure por mais tempo e fique ali realmente produzindo corrente elétrica a partir dessas reações. Pessoal, deu para compreender esse primeiro momento? Sim. Ótimo. Eu vou disponibilizar o material lá no Google Sala, os slides. Essa aula está sendo gravada também, tá? Então, vocês fiquem atentos. Bem, à medida que a reação vai ocorrendo, podemos fazer as seguintes observações. Presta bem atenção aí.
O eletrodo de zinco vai se desgastando com o passar do tempo. Espera aí, não pira. Eu não disse a vocês, você não viu lá naquela equação que os elétrons vão sair da barra de zinco para o cobre? Então, se o zinco ele sai, perde 2 elétrons e passa a ser Zn+, o que vai acontecer? Esse zinco que está na barra, ele perde elétron e vai se depositando na solução na forma de íon. E aí vai corroendo a barra. Ó, vai diminuindo o tamanho dela. Vai corroendo e vai aumentar a quantidade de zinco aqui nessa área. Em contrapartida, o eletrodo de cobre não está recebendo o elétron, vai vir daqui para cá. Aí, o que vai acontecer? Esse cobre que está aqui na solução, ele vai receber o elétron e vai se depositar no eletrodo de cobre, na barrinha de cobre. E aí, vai aumentar a sua massa aqui em volta. Tá? Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer esses experimentos no laboratório. Seria muito bom. É um experimento muito bonito. Né? Com essa questão de pandemia, a gente não está podendo utilizar os nossos recursos, mas a gente vai dar um jeito de também conseguir fazer alguns experimentos dentro da nossa aula online, ok? Então, perceba, o zinco perde elétron, passa aqui para o cobre. Aqui, como ele está perdendo elétron, o que está sólido passa a ser íon, vem para a solução, e o que está em íon passa a ser sólido e se deposita no eletrodo de cobre. Corrosão, certo? Ou diminuição da massa aqui do eletrodo de cobre, deposição de zinco, no caso, e deposição do cobre no eletrodo de cobre. A solução ZnSO4, que é o sulfato de zinco, como eu falei, que vai ficando mais concentrada. Então, perceba, ocorreu a corrosão aqui, certo? Então, quanto mais transferir elétrons, o zinco vai se transformando em íon e vai aumentando a concentração de Zn2+. Então, e do outro lado, o que vai acontecer? Vai diminuindo a concentração de cobre, de íons de cobre. Nas soluções, teremos a passagem de íons em excesso de um lado para outro. Então, por exemplo, aqui a ponte salina vai fazer justamente isso. Como o íon está em excesso, vai passando de um para o outro. Tem alguém com o microfone aberto, certo? Se não for falar, desliga o microfone. Isso, porque senão fica dando interferência. Bem, então, a ponte salina, ela vai fazer justamente com que ocorra esse equilíbrio dos íons que vão estar em excesso de um lado para outro. Nós compreendemos todo o processo a partir de esquemas. Agora, nós vamos fazer isso montando equações. Lembra que eu falei que a gente vai ter que utilizar os símbolos químicos? Então, vamos lá. E só lembrando também, a gente tem eletrodos, as cubas ou semicelas, o fio externo que vai conduzir os elétrons e a ponte salina. Tá? É o que forma essa pilha. Neste processo, teremos simultaneamente a ocorrência de duas reações. Uma reação onde o zinco doa elétron, que é a semi-reação de oxidação, e a outra reação do cobre, que recebe elétron, e nós vamos chamar isso de semi-reação de redução. Então, a reação de oxidação e redução. Lembra que nós falamos sobre isso? Para ocorrer, é necessário que tenha uma reação redox. Eu vou simbolizar a semi-reação de oxidação. Então, você vai ter que escrever isso aqui, ó. O zinco se transforma em Zn2+, e doa 2 elétrons. Percebe que como ele está oxidando, ele está doando elétrons, então o elétron vem aqui, ó, no segundo membro da equação. Em contrapartida, o cobre, que está lá na solução, recebe 2 elétrons. Ó, mais 2 menos 2, ele fica neutro. Veja que forma o cobre, aquele que se deposita lá em volta do eletrodo, cobre sólido.
Como está recebendo elétron, a reação é de redução. Como num sistema matemático, você vai somar tudo isso. Então, tem semi-reações. Eu vou querer a reação global da pilha. Então, qual é a reação global da pilha? Você somar essa equação com essa. Como assim? Soma tudo que está antes da seta, depois soma o que está depois da seta. Veja que 2 elétrons foram doados, 2 elétrons serão recebidos. Então, não fica elétron livre. Então, você corta. 2 elétrons foram doados, 2 elétrons foram recebidos. Repete o que está antes da seta, ó. Zinco mais cobre. Íons de cobre, Cu2+. Produzindo, quer dizer, quando ocorreu a transferência, tá vendo, ó? 2 elétrons foram doados, 2 recebidos. Produzindo Zn2+, e cobre sólido. Essa é a reação global. Então, a gente vai sempre representar a semi-reação de oxidação e a de redução. E depois a reação global da pilha. Vamos entender agora cada pontozinho desse. Então, nós temos aqui o mesmo dispositivo, eletrodos, ponte salina e os elétrons que vão migrar pelo fio externo. Então, o polo de onde saem os elétrons está ocorrendo a oxidação. Nós vamos chamar de anodo ou ânodo, tanto faz, e ele será o polo negativo. Então, ó, preste bem atenção. De onde saem os elétrons é o polo negativo, ânodo ou anodo. Do outro lado, tem o polo negativo, nós vamos ter onde chegam os elétrons, onde ocorre a redução. Nós vamos chamar de cátodo ou catodo, e será o polo positivo. Então, o polo negativo é de onde saem os elétrons, o polo positivo é de onde chegam os elétrons. Oxidação, redução. Nós vamos chamar o polo negativo de ânodo e o polo positivo de cátodo. Como nós podemos representar uma pilha? Então, vejam, uma pilha, segundo a IUPAC, que é o Instituto Internacional de Química Pura e Aplicada, tá? Então, se você chegar em qualquer parte do mundo e tiver uma representação dessa, você vai saber, ou deverá saber, que é uma pilha. Não precisa falar a mesma língua para compreender os símbolos químicos. É universal, em qualquer lugar que você vai, eles vão usar essa notação. Então, vejam aqui, ó. Você vai colocar para a pilha de Daniel. Imagina lá aquele desenho que eu fiz com vocês, agora aí no slide. Então, ó, zinco sólido, barrinha, se transformando em íons de zinco, Zn2+, de um lado. Essas duas barrinhas, pela ponte salina e o fio externo, certo? Ponte salina e fio externo. Vai pegar o cobre que estava na solução e transformar em cobre sólido. Pronto. Aquele desenho, aquele diagrama, aquela representação que nós tínhamos ainda há pouco, ela é resumida nisso aqui. De um lado, uma semicela, o zinco sólido, oxidando, transferindo elétrons, se transformando em Zn2+, transfere elétron pelo fio condutor e equilibrado pela ponte salina, chega ao polo positivo, né, que é o do cobre, transformando o cobre em cobre sólido. Veja que aqui, ó, o NOx sai de 2+ para 0, então ocorreu redução. Sempre vai ser primeiro quem doa, depois quem recebe. Quem doa, de onde está saindo os elétrons, é o polo positivo ou negativo? Hein, pessoal? Eu vou ter o polo positivo ou negativo aqui, quando dou elétrons? Positivo. Então, tá saindo o elétron daqui.
Negativo. Negativo. Ó, aqui vai ser sempre o polo negativo, de onde está saindo os elétrons, e do outro o polo positivo. Certo? Bem, como nossa hora já está avançada, a gente vai parar por aqui. E aí, na próxima aula, a gente vai trabalhar os exercícios desse assunto. Eu vou deixar a aula gravada, vou postar lá no Google Sala de Aula. Reassistam, tirem as dúvidas, façam suas anotações, certo? Eu vou colocar o slide, então, anote no seu caderno, faça suas anotações. Como é que poderia ser? Se acostume com esses termos, vá pesquisando tudo direitinho, que na próxima aula a gente vai resolver questões sobre esse assunto, ok? Então, bom fim de semana para vocês. Professor, o formulário que a senhora falou que ia colocar. Isso, vou colocar agora. Tchau, tchau. Um bom fim de semana, mas eu vou colocar, peraí.